Bom, para você que não me conhece, meu nome é Hugo Proença e hoje eu venho com um questionamento para vocês. Se você tem alguma dor, seja ela aguda ou crônica, você tem essa dor, você usa o quê? Você usa o gelo ou você usa o calor para melhorar essa dor? Vou deixar um tempo para vocês responderem e eu vou trazer esse conteúdo para vocês hoje. Bom, se a gente for ver a questão dos dois, o frio e o calor, o que os dois vão fazer com o nosso corpo? O frio, ele vai realizar um estado, uma causa que a gente diz como vasoconstrição. O que seria essa vasoconstrição? Ela diminui o fluxo sanguíneo que a gente coloca no local. Já o calor, ele estimula a vasodilatação, que seria a dilatação dos vasos sanguíneos. Então, o que a gente vai ocorrer com o calor? O calor, ele vai facilitar o acúmulo sanguíneo no local. Então a gente melhora esse aporte sanguíneo. Se a gente for ver basicamente, isso não é via de regra, mas o básico do básico, o que o gelo faz? O gelo, para que ele é bom? O gelo é bom para dores e doenças, patologias agudas, que sejam ocorridas momentaneamente. Já o calor, ela é ocorrido, é mais propício em casos crônicos, doenças que são de longos anos. Isso seria o básico. Mas será que eu posso utilizar o frio e o calor em outras questões? Bom, o gelo ele é taxado como um anti-inflamatório. Então ele ajuda no relaxamento da musculatura e também na diminuição das dores. Mas o que acontece quando o gelo entra em contato com a pele? Ou com a dor, o local da dor? Ele manda impulsos nervosos para o nosso cérebro, falando que a gente conseguiu, ele diminui a sensibilidade. Então ele fala que as dores diminuíram. Então ele tem esse processo analgésico e anti-inflamatório. Porém, o que é aconselhado a gente fazer com o gelo? Existem diversos protocolos, mas o gelo ele é aconselhado a fazer até 20 minutos. Por que acontece isso? E alguns protocolos até 20 minutos. Por que eu falo isso? Se a gente passar desse tempo estipulado, o gelo acaba fazendo um efeito reverso. Então, o que a gente faz até 20 minutos, que seria um efeito de vasoconstrição, ele acaba ocasionando um efeito de vasodilatação. Ele aumenta o acúmulo sanguíneo e ele pode ocorrer, se deixado por longo período, não digo um curto período, mas em longo período, ele acaba até ocasionando queimaduras na pele e no local da dor. Certo, mas se eu tive uma tensão muscular, o que seria indicado nesse caso? A gente indica, não vou falar que a gente indica geral, mas o que mais acontece em questão fisiológica seria o calor. Por que eu digo calor? O calor ele aumenta o fluxo sanguíneo e ele aumenta o aporte de oxigênio na musculatura e no vaso sanguíneo, pelo vaso sanguíneo. Então o que vai acontecer? A gente vai promover um relaxamento na musculatura. Por isso que quando a gente está muito cansado ou com alguma dor nas costas, ou seja, em região cervical, no ombro, a gente entra no banho quente, a gente relaxa a musculatura, então a gente tem um pouco mais de sono em alguns casos. E já quando a gente entra em banho gelado, a gente tem um enrijecimento da musculatura pelo frio em contato. Então a gente acaba, se por exemplo assim, a gente está com sono, e a gente entra em banho gelado, ocorre o despertar. A pessoa se sente um pouco mais disposta em realizar algumas atividades após isso. Então, o calor ele ajuda no relaxamento de algumas musculaturas, seja isso na tensão muscular ou alguma outra patologia ou dores que você venha a ter. Agora, visando cãibra, um encurtamento na musculatura e uma fadiga leve da mesma. O que seria melhor usar? O frio ou o calor? Em alguns casos, o mais aconselhado a se usar nesse caso seria o frio, devido à pouca vascularização que ele vai deixar
e a diminuição do aporte sanguíneo, trazendo esse efeito analgésico para você. Então, o que a gente pode concluir com isso? Qual seria o melhor nos dois casos, em todas as patologias? Não existe um melhor, mas a gente tem que entender que existe o quadro certo, o tempo certo a se usar e quantas vezes no dia a gente vai fazer, seja ela uma crioterapia, que seria o gelo ou o frio, ou uma termoterapia, que seria a utilização do calor. Então, antes de você fazer um procedimento, seja esse que você queira fazer na casa mesmo, pense bem o que seria a sua dor e qual seria o melhor para ela. Vá do básico. Se você tem uma dor aguda que aconteceu na hora, ou seja, no dia, você utiliza o gelo. Se for uma dor crônica, ou seja, uma dor de longos períodos, comece a utilizar o calor para ter esse alívio de dor. É isso que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado por ter assistido até aqui.